Graça e paz a todos. É uma alegria estarmos diante da palavra do Senhor, estudando a palavra de Deus, querendo ver mais e mais da revelação do Senhor em nossas vidas, Cristo, tendo entendimento da grandiosidade do amor de Deus, que Deus fez para conosco, aquilo que Deus fez em nossas vidas, conhecer mais esse Deus tremendo que antes da fundação do mundo, Ele já planejou tudo. Então a palavra de Deus não é um livro qualquer, é uma revelação celestial, e toda a revelação de Deus está dentro dessa palavra. Deus não tem nenhuma revelação fora da sua palavra. Então se alguém quiser colocar qualquer outra revelação, a Bíblia diz que isso é anátema, seja maldito. Porque todo o Evangelho, todo o que Deus queria para nós, está desde Gênesis até Apocalipse. Então aqui resume tudo o que nós precisamos saber, conhecer e viver e aguardar, como o nosso irmão disse, aguardar a vinda do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então Romanos, ele fala poderosamente em nosso coração que é o Evangelho da glória de Deus. É tão tremendo que nós já estudamos, e nós não vamos voltar, do capítulo 1 até o capítulo 5, do 11, ele vai tratar sobre pecados, porque do 1 ao 3, ele vai dizer que todos pecaram, estão separados da glória de Deus, não há um justo sequer. Então, ele vai resumir toda a humanidade condenada, culpada, está sob o juízo de Deus. Desde Romanos 1 até o 3:20, você vai ver ele descrevendo os pagãos, os gentios, os judeus, e ele no fundo ele vai dizer, olha, todos pecaram, estão separados da glória de Deus. E é interessante, já falei aqui, que podemos dizer assim, todos pecaram, estão separados do perdão de Deus, é o que a gente ia pensar. Mas por que da glória de Deus? Porque, amados irmãos, o perdão de Deus, a remissão dos nossos pecados, ele é muito maior, ele é mais abrangente do que só perdoar nossos pecados. Todos nós estamos longe, destituídos, separados da glória de Deus. Amados irmãos, Tiago capítulo 2:1 diz que a glória de Deus é Jesus. É Jesus. Então não envolve só a redenção, a remissão dos pecados, envolve a conformação com a imagem e semelhança de Jesus. Hebreus 2:10 diz assim, ele está conduzindo muitos filhos à glória. Por isso, 2 Coríntios 3:18, ele diz, olha, contemplando como por um espelho, a sua própria imagem, nós vamos crescendo de glória em glória na sua imagem. Então, amados irmãos, a glória de Deus envolve toda a obra de Deus e envolve todo o seu Filho, em todos os aspectos, desde a remissão de pecados até a conformação à imagem e semelhança de Jesus. Então, por isso que ele faz essa colocação. Então, todo o Romanos, ele é tremendamente elucidativo. Nós já falamos aqui, se alguém quer estudar a Bíblia, primeiro deve estudar Romanos. Porque aqui ele vai colocar o que é o Evangelho da glória de Deus. Então você tem de capítulo 1 até o 5, 11, tratando com os pecados. Do 12 até o 8, vai tratar do pecado. Porque aí nós vamos diferenciar o que é pecados e pecado. Pecado é a raiz, irmãos. Pecados é o fruto da raiz. Então, se Deus, e nós vemos no Velho Testamento, quando a pessoa pecava diante de Deus, ele pegava aquele animal, certo? Colocava a mão sobre ele, transferia a sua culpa sobre aquele animal e derramava-se sangue, para ser aceito diante de Deus. Mas o pecador, a raiz do pecado não era tratado. Então Jesus agora ele vem tratar não só os nossos pecados, ele vem tratar a raiz do pecado. Por isso que ele vai dizer, ó, o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, está debaixo da graça, amados irmãos. A graça de Deus é o que move o coração de Deus.
Tudo que Deus fez pela sua graça. Então nós fomos salvos da condenação do pecado pela sua graça, estamos sendo salvos do poder do pecado pela sua graça, e seremos salvos da presença do pecado pela sua graça. Tudo move Deus, esse Deus gracioso que nós temos que conhecer. Não adianta nós só falar assim, Deus é gracioso, mas nós vivemos debaixo da graça de Deus. 1 Pedro 1,13 vai dizer, esperar inteiramente na graça de Deus. No capítulo 2, versículo 2 Pedro 3,18 vai dizer, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele veio cheio de graça e de verdade, é graça sobre graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele é o Deus de toda a graça. Então nós precisamos entender que depois de salvos pela graça, nós devemos andar, amados irmãos, debaixo da graça de Deus. Por isso que ele pega Paulo, 2 Coríntios 12, Paulo coloca um espinho na carne de Paulo e vai dizer, olha, para você não ficar soberbo. Porque isso nós vamos estudar, porque é soberba. Amados irmãos, nós temos uma natureza terrena. Essa natureza terrena, ela precisa ser mortificada dia a dia. Colossenses 3,5 vai dizer, olha, fazei morrer a vossa natureza terrena. Mas nós temos uma natureza celestial. Aí Gálatas 5,16 vai dizer, olha, se você andar no Espírito, amados irmãos, é andar na dependência plena do Senhor, andar na dependência da sua graça, da sua provisão, do seu sustento. Você vai dizer, vocês não vão cumprir os desejos da carne, que é a nossa natureza. Então, vencer a carne não é para fazer sacrifício. Muitas pessoas, eles iam o quê? Eles iam nos monastérios, se isolavam, eles faziam autossacrifício, não comiam, se mutilavam para querer vencer o poder da carne. Não é assim, amados irmãos. A Bíblia diz que a carne já foi crucificada lá com Cristo, Gálatas 5. A carne, amados irmãos, enquanto estivermos aqui, ela vai estar aí. Como é que nós vamos vencer? Anda no Espírito. E o que o Espírito confere para nós? Tudo que é de Cristo. Nós fomos justificados, nós fomos redimidos, nossos pecados foram perdoados, Deus não se lembra mais, a sua justiça foi imputada a nós, agora nós somos justos diante de Deus por causa do sangue de Jesus, e somente por causa disso, há um sacrifício. Então, como filhos de Deus agora, nós não precisamos querer provar absolutamente nada. Nós temos a Cristo como nosso Salvador e devemos descansar na suficiência da graça de Deus que operou em Cristo Jesus e em nós. Então, o que dizia a lei? A lei dizia, você tem que fazer. E o que a graça diz? Tudo está consumado. Já está feito. A lei dizia, faça que Deus vai te aceitar. E a graça? Creia, Ele já te aceitou. Ele já te recebeu. Então não é por desempenho. Então ninguém pode se justificar diante de Deus. Faça o que quiser. Faça boas obras, seja um bom religioso, uma boa pessoa, moralmente cara perfeito, cumpre todos os deveres. Ele tem, você olha para ele e fala, nossa, esse cara aqui é perfeito, só falta ter Jesus. Não, amados irmãos, falta tudo. Porque quem não tem Cristo não tem nada, está faltando tudo. Romanos vai dizer, olha, não há esperança para vocês. Só há esperança para vocês, porque Jesus se encarnou, e Ele veio cheio de graça e de verdade. Ele veio revelar o Pai. Por isso ele começa Romanos falando sobre Jesus. Romanos capítulo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Quem é o Evangelho de Deus, amados irmãos? Jesus Cristo. Tudo está consumado, tudo se resume nele. Ele é o início e Ele é o fim. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Não tem nada que acrescentar. Então se eu falo assim, olha, eu preciso de Jesus e mais alguma coisa, então não é o Jesus bíblico. Não é o Jesus da Bíblia. A Bíblia diz que Jesus é tudo em todos. A Bíblia diz que quem tem a Cristo tem a vida. Quem não tem Cristo, não tem a vida. O que o mundo precisa, amados irmãos? Vida.
Não adianta falar que você tem que fazer isso, faça isso, faça isso, faça aquilo, que você vai melhorar, a sua vida vai melhorar. Você está querendo melhorar o velho homem não pode melhorar, ele tem que ser crucificado. Então, amados irmãos, o começo de tudo começa na fonte, e a fonte começa no eterno propósito de Deus, lá na eternidade. Deus é a fonte. Quem vai conduzir a fonte? Jesus Cristo. E quem vai fazer que a fonte que está sendo conduzida seja alcançada em todos nós? O Espírito Santo de Deus. Porque você não pode dividir a Bíblia, a Trindade, amados. Tudo Deus se move num conselho único da Trindade. Ninguém pode dizer assim, olha, o Espírito ama 1/3 Deus e Deus 2/3 seu Filho. Não existe isso, amados irmãos, porque uma Trindade é 100%, tudo é 100%. Então, tudo que move o coração de Deus, vai dizer aqui em Romanos, ele vai descrever toda a obra. Tanto é que ele continua no 2, Romanos 1:2 diz, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos profetas nas Santas Escrituras. Por isso, a Bíblia responde à Bíblia. Eu e você precisamos ser homens e mulheres da Bíblia. Lucas 24 diz assim, amados irmãos, naquele caminho de Emaús, Jesus vai dizer para eles, diz assim, a seguir Jesus lhe disse, não, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importasse que cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, Pentateuco, nos profetas 17 e nos salmos, que são aqueles livros poéticos, desde Jó até Cantares. Tudo vai falar de quem? De Jesus Cristo. Então, qual é o evangelho? Jesus Cristo. Não existe evangelho outro. Por isso que Paulo vai dizer, se vier alguém aqui, ou até um anjo, pregar um outro evangelho que eu já não preguei, 1 Coríntios 15 vai dizer, este é o evangelho, Cristo Jesus morreu por nós naquela cruz, perdoou-nos os nossos pecados, foi morto e no 3º dia ressuscitou. Esse é o evangelho, é Cristo. E se alguém pregar um outro evangelho que não seja isso, é maldito, seja até um anjo. Então preste bem atenção, amados irmãos, o que mais nós temos hoje é um outro evangelho, não é o evangelho bíblico. O evangelho hoje começa no homem, amados irmãos, o evangelho começa na eternidade, no coração de Deus, que é muito mais do que a gente imagina. Deus queria dar para o seu filho uma grande família, todos parecidos com ele. No céu, Zé, antes era Deus, ninguém viu a Deus. Agora Deus encarnado através do seu Filho, que é Deus, se encarnou. Agora no céu, Zé, nós temos um homem. Se imagina, irmãos, que nós vamos estar no céu, porque nós vamos ver nosso amado Senhor Jesus Cristo, e Ele vai nos ver, porque senão nunca iríamos ver a Deus, Zé. Porque Deus é Espírito, como é que nós vamos ver? Então, Deus, na eternidade, no pensamento de Deus, que está acima do nosso pensamento, Deus providenciou tudo. Então a pessoa diz assim, Jesus só veio me salvar. Não, Jesus veio te salvar e veio fazer muito mais. A salvação, o novo nascimento, é o começo de um grande projeto de Deus para nossas vidas. Que é o quê? Ser conformado à imagem e semelhança do seu Filho, e que o seu Filho tenha muitos irmãos parecidos com ele, ele seja primogênito entre muitos irmãos. Isso é o projeto de Deus, amados irmãos. Por isso que Deus vai dizer, olha, a igreja é a noiva de Cristo. Ele, o noivo, está esperando a noiva, porque o noivo está preparado. Desde que o noivo foi exaltado, ele está preparado, amados irmãos. Ele cumpriu tudo o que Deus disse para ele fazer, ele já fez. Tudo está consumado. Qual é o problema? A noiva, somos nós. Então, esse projeto de Deus é tremendo. Por isso, o pior juízo de Deus é Deus tirar a mão, amados irmãos.
Romanos vai dizer, Deus entregou, Deus entregou, Deus entregou. Olha, o homem, ele não tem noção da sua pecaminosidade, da sua depravação. Olha a história da humanidade, amados irmãos. Barbaridades e barbaridades, e continuam hoje. Por quê? O homem sem Deus, amados irmãos, ele não tem limites da sua maldade. E ele não sabe, ele vai dizer, não, sou boa pessoa, cumpro meus deveres. Amados irmãos, há dentro do homem uma condenação, uma culpa, e há dentro do homem uma descendência de Adão. Isso que nós vamos ver hoje, porque nós vamos entrar no pecado. O irmão que falou sobre Romanos 5, do 11 ao 25, ao final, amados irmãos, aquele é um texto extremamente profundo. Nós temos que entender que agora em Adão, em Cristo, define tudo. Não existe outra coisa hoje, ou você está em Adão, ou você está em Cristo, porque existem dois homens universais, são duas raças, duas cabeças. Não adianta você chegar para o mundo e dizer assim, ó, você tem que andar no caminho do Senhor, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Irmãos, primeiro tem que ser, tem que ganhar nova vida, tem que ganhar uma vida celestial, porque ele é descendente de Adão. O descendente de Adão, ele só sabe uma coisa fazer, pecar. Porque ele é um pecador, porque ele tem o pecado. Então, se eu não entender essa parte, eu vou ter dificuldade para entender Romanos capítulo 6. Por que é que ele vai dizer, olha, o nosso velho homem já foi crucificado com Cristo, nós então morremos com Jesus. Ué, por que nós morremos com Jesus? Nós temos que entender. Então nós vamos lá no Velho Testamento, nós vamos começar de lá, para a gente entender como é que esse Adão, são dois Adãos, o Adão, o primeiro Adão e o último Adão. A humanidade toda, e todos nós nascemos no primeiro Adão. E Deus interveio pela sua imensurável graça, amados irmãos, na fundação do mundo. Antes, na eternidade, diz, o Cordeiro foi morto antes. E quando o homem peca, imediatamente, Deus já dá a solução. Vai nascer do descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher? O último Adão, que é Jesus Cristo. Que vai ter agora o quê? Uma nova sociedade, uma nova cabeça. É uma outra cabeça. É um outro homem, amados irmãos. É uma outra raça. Por isso, 1 Pedro 2,9 vai dizer, vocês são raça eleita. Vocês são um reino de sacerdote, porque agora tem outro rei. É um outro reino. Antes era reino das trevas, agora reino da luz. Ele nos transportou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. É outro reino. Por isso que nós precisamos entender dentro da palavra de Deus e crer, irmãos. Porque há muita coisa na Bíblia, você tem que saber, você tem que considerar e crer. É isso que Romanos 6 vai dizer. Então, se a gente olhar, virar, voltar para trás, nós vamos lá para... Não tem outro jeito, nós temos que ir para Gênesis, porque Gênesis é a sementeira. Gênesis capítulo 1 a 50, amados irmãos, é toda a sementeira de toda a Bíblia. E aqueles 7 personagens que nós vemos principais lá, aqueles 7 personagens, todos eles falam de uma realidade espiritual de crescimento. Você pode ver que ele começa com Abel, porque não entra Adão. Hebreus 11, não começa com Adão, começa com Abel. Ele começa com Abel, com o sangue, e termina com José, um homem semelhante a Jesus. É isso que Deus está fazendo conosco, amados irmãos. A igreja não tem outra visão, essa visão, a visão celestial é essa, é Cristo e a igreja. Se nós não entendermos isso, nós não vamos entender como é, nós temos que andar. A Bíblia diz, Enoque andou com Deus. São 3 realidades, amados irmãos. Primeiro, que ele andava na presença de Deus. Segundo, que ele andava, amados, porque é um caminhar, é um crescer.
E Jesus vai ser claro para os seus discípulos: se você quiser vir após mim, negue-se, tome a sua cruz dia a dia e me siga, porque é seguir Jesus. Não tem como seguir Jesus se não tomar a cruz, porque para seguir Jesus é uma vida de obediência. Não vou fazer a minha vontade, vou fazer a vontade de Jesus. Isso é tomar a cruz, é uma vida de obediência para seguir Jesus. Por isso que ele começa dizendo: vinde a mim. Depois ele diz: vinde após mim. Você está entendendo? As pessoas querem ir após Jesus, mas nunca foi a Jesus. Vinde a mim. A religião vai dizer para você que está tudo bem, não tem problema. Se você tiver algumas atitudes, mudar seu palavreado, seu vestimento, e tudo bem, está tudo bem. Não, amados irmãos, não, isso daí sabe o que está fazendo? Um prosélito. Você está pegando o velho homem e botando uma roupagem enganosa. O velho homem tem que ser crucificado, amados irmãos, e foi crucificado lá, porque fala da descendência de Adão. Então nós precisamos entender que nós não temos força nenhuma, precisamos do poder de Deus. Por isso que o Romano vai dizer: o que é o Evangelho? É o poder de Deus. É o poder de Deus. Por isso que as pessoas querem salvar as pessoas com o seu poder, que não tem poder para salvar. Nós precisamos pregar a Cristo e esse crucificado, que é o Evangelho de Deus, o ressurreto e exaltado. É o poder de Deus para salvar um miserável pecador como eu e você. Fora disso, amados irmãos, é religião. Mas não é só isso. Os ímpios precisam da justiça de Deus. Não é isso que a Bíblia diz aqui? Justiça de Deus se revela no Evangelho. Nós fracos precisamos do poder de Deus, que é o seu Evangelho. E nós ímpios, pecadores, precisamos da justiça de Deus, que revela onde? No Evangelho de Deus, que é Jesus. Agora, como pecadores, precisamos do quê? Do amor de Deus. E Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu na cruz, nós sendo ainda pecadores. Aleluia, glória a Deus. Está entendendo a grandiosidade do nosso Deus? Efésios capítulo 1 vai dizer: vocês estavam mortos no vosso delitos e pecado, e vos dei vida. O seu espiritualmente está morto. Eu dei vida no seu espírito que estava morto. Onde que morreu o espírito? No Éden. Quando o homem pecou, ele passou a ser alma vivente. Ele vivia pelas suas emoções, pela sua mente, pela sua vontade. Olha a depravação do homem. Olha o homem conduzido pela sua mente, sua vontade, suas emoções. Olha a igreja conduzida pelas suas emoções, o que tem feito? Pela sua vontade. O espírito está morto. O espírito só ganha a vida, porque a vida desceu, a vida se encarnou. E Jesus disse: eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não existe nenhum processo, amados irmãos, nenhuma coisa que eu possa fazer para eu chegar a Deus. Eu preciso crer, porque Jesus já fez tudo. Por isso que o meu justo viverá da fé. Então nós fracos precisamos do poder de Deus, que revela Romanos 1,16: pois não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê. E para os ímpios como eu e você, precisamos da justiça de Deus. Deus nunca vai aceitar um ímpio. Ele aceita o ímpio através do seu filho. Se lembra aqueles convidados? O rei fez aquele jantar lá, e mandou convidar todo mundo, aquela coisa toda. Aí muita gente entrou. Tem dois. Um mandou convidar os dos seus. Hoje eu comprei uma parede novilha aí, preciso ver. Hoje eu comprei um terreno, preciso ver. Eu casei. Você está vendo que são princípios? Os seus bens, onde você coloca o seu coração, a sua afetividade, as suas prioridades, podem impedir de você cear com o Senhor, de ter uma vida de comunhão com Ele. Aí quando o
rei está passando, ele vê uma pessoa com roupa. Opa, você não pode estar aqui. Essa não é um traje do meu banquete. Não é. Expulse ele imediatamente. Porque só pode entrar no reino de Deus quem está com o traje celestial, a justiça de Cristo. Por isso, Apocalipse 22 vai dizer: quem pratica pecado, continua pecando. Quem pratica injustiça, comete mais justiça ainda. Mas quem é santo, santifique-se mais ainda. Então, diante dessa situação toda que já estudamos de Romanos, ele vai chegar no capítulo 5 e falar: justificados sois, mediante a fé tendes paz com Deus. Opa! Então nós fomos justificados por onde? Através da ressurreição, através do sangue de Jesus. Nós fomos justificados. Deus nos fez o quê? Justos. E como é que Deus vai fazer isso, amados irmãos? Nós já sabemos. Naquela cruz, quando for levantada, trarei todos a mim mesmo. O grão de trigo, se não morrer, não dá fruto, mas se ele morrer, dá muito fruto. Sabe o que são os frutos? A igreja. E se sabe, amados irmãos, se você planta trigo, vai dar o que, amados irmãos? Vai dar trigo, não pode dar joio. Dizer que nasceu de Cristo e continua joio, não nasceu de Cristo, nasceu do joio. A semente do trigo só pode dar trigo. A natureza de Cristo só pode dar a natureza de Cristo. Então você não pode tratar a natureza adâmica sem morrer e ganhar na ressurreição a natureza do último Adão. Está entendendo o que o Romanos está dizendo? Então por isso nós vamos no Velho Testamento. Nós temos que ir lá, tem que pegar Gênesis. Pode ler Gênesis capítulo 1, vamos lá. Nós já vimos a justificação, a reconciliação. A justificação lida com a acusação que foi contra nós. E a reconciliação? Nós somos trazidos de volta a Deus. Agora nós ganhamos amizade com Deus, amado. Reconciliar é com. Está entendendo? Reconciliar. Então se vê através da obra de Cristo, ela é tão abrangente. Então a nossa culpa é justificação, a nossa inimizade é reconciliação. Como é que você trata a inimizade quando você tem com um irmão? Reconciliando. Agora, amados irmãos, nossa culpa só em Jesus Cristo, porque Ele fez a reconciliação através do sangue de Jesus derramado naquela cruz. Agora preste atenção, eu vou dizer uma coisa para você, amados irmãos: o sangue não é algo qualquer. Muitas vezes nós, como filhos de Deus, nós não damos muito valor para o sangue de Jesus. Preste bem atenção. O sangue não é algo apenas para a salvação inicial, é algo para o triunfo final. Você lembra Apocalipse 12? E eles o venceram. Pelo quê? Pelo sangue. Pela palavra e pelo testemunho. Está vendo? O sangue permeia toda a Bíblia. E ela deve permear toda a nossa vida cristã, amados irmãos. Nós não podemos deixar de lado o sangue de Jesus. Nós fomos aceitos porque foi derramado o sangue de Jesus. Olha o holocausto, Levítico capítulo 1. O olo é tudo. O primeiro sacrifício era dado ali, tudo para Deus. O sangue derramado. Olha a saída do povo do Egito, amados irmãos. Pega o sangue e põe no portal. A morte vai passar. E quem que decretou a morte? Quem decretou a morte do primogênito? Foi Deus. Não foi? Foi. Vai morrer. Mas põe o quê? O sangue do cordeiro. Então, Deus vê o sangue. Deus aplaca a sua ira.
Deus nos aceita e somos justificados pelo seu sangue. Você entendeu, amados irmãos? Que aquilo não é brincadeira. Por que Raabe, amados irmãos, ela não morreu, não foi morta, não foi destruída? Ela pegou lençol de escarlate, o sangue desceu com o lençol, os espias desceram. O que ela providenciou? O sangue. Fala de Cristo, amados irmãos. Então nós não podemos menosprezar o sangue de Jesus. Ele é o começo de tudo, Ele é o final de tudo. Tudo diante do sangue de Jesus. Então em Adão entrou o pecado, a condenação e a morte. Já vimos daí, Romanos 5, 16, 17. Mas, amados irmãos, em Cristo entrou a justiça, a justificação e a vida. Você está entendendo? Ninguém pode ganhar a justiça de Cristo, ser justificado e ganhar vida, se não passar por Cristo. Ele pode passar por uma denominação, religião, ele pode decidir por Jesus, fazer um monte de coisa, mas, meu amado irmão, se ele não passar por isso, ele vai continuar no pecado, na condenação e a morte. A morte. Ele não escapa disso. Então preste atenção à nossa posição diante de Deus, nossa posição diante de Cristo pelo sangue. Agora vamos dar uma volta aí, vamos voltar lá em Gênesis. Vamos lá em Gênesis. Como é que Deus fez? Não fique preocupado, nós temos nosso horário e assim, se Deus permitir, nós vamos continuar falando até chegar a Romanos 6. Então nós vemos Gênesis, amados irmãos, que é tão tremendo desde o capítulo 1. No princípio Deus fez o céu e a terra. Agora, como é que ela se tornou sem forma, vazia e em trevas? Deus é treva, amados irmãos? Não. Deus é luz, nele não há treva nenhuma. Trevas fala de quem? De Satanás. Como é que Deus vai resolver isso? Porque houve no céu uma rebelião. Lúcifer, ele quis pegar a posição de Jesus, o Filho de Deus. E nisso caiu Lúcifer e 1/3 dos anjos, que são criados. E para os anjos não existe arrependimento. Já li um livro de uma dita profetisa, falando que Deus estendeu para Lúcifer e os anjos um arrependimento. Amados irmãos, não existe isso. Se rebelou contra Deus o anjo, não existe volta. Todos eles já estão condenados. Estão aguardando o dia que ele vai eternamente para o local que deve ficar. Não existe. Mas Deus, pela misericórdia de Deus, Deus é de ordem. Deus não é de desordem. Se a nossa vida está em desordem, amados irmãos, não é porque nós não estamos andando na luz. As trevas traz confusão, desordem. O que Deus disse? Mas presta atenção, diante da calamidade, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha o Espírito de Deus aí. Está vendo a Trindade? Quando ele diz Deus, no princípio criou Deus, esse Deus aqui é Elohim, quer dizer, ele é complexo, não é uma pessoa só. É plural. Porque está falando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, Deus, pela sua imensurável graça, ele vai fazer o quê? Ele diz Deus, haja luz e houve luz. E Deus começou a botar tudo em ordem, o que o diabo fez, e ficou aquela desordem. Deus foi colocando tudo em ordem. Mas, meus amados irmãos, Deus tem no plano dele dar ao seu filho uma família. E Deus vai fazer o quê? Deus vai fazer o homem. Então Deus, ele já faz um homem pronto. Para você já ver a diferença entre Jesus, Filho de Deus, e Adão. Adão, Deus já fez um homem pronto, já adulto. Jesus não.
Jesus se encarnou, foi gestado, parido, mamou e cresceu em sabedoria, em graça, até 30 anos. Para quê, Zé? É como se Deus está dizendo: este meu filho vai provar para todos vocês que o meu filho não vai pecar. Ele veio para fazer a minha vontade. É possível. Ele, como 100% homem, 100% Deus. Jesus não usou o francinil das prerrogativas de Deus na sua vida, no seu crescimento, no seu trabalho, no seu relacionamento. Não usou. Ele podia ter usado. Mas isso daí, presta atenção, esse projeto de Deus em Adão, eu não posso falar plano B que não existe, porque Jesus morreu antes da fundação do mundo. Deus queria um homem assim. E Deus sabia o que ia acontecer com Adão, certo? Então Deus faz esse homem do pó, da terra. E o que vai fazer com ele? Deus vai dizer o que Deus fez com ele. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Olha o que ele fala lá. Presta atenção, ele diz assim: também disse Deus, façamos o homem. Esse o homem aqui é corporativo, viu? Não é individual. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e ele tenha domínio sobre tudo. Criou Deus, pois o homem, a imagem de Deus o criou, homem ou mulher o. Então você tem duas imagens. Tem ou não tem? Hã? A imagem representa alguém, certo? E a semelhança, amados irmãos, se assemelha com alguém. A imagem representa alguém. Se você pegasse o esfinge, a moeda de César, tinha uma imagem lá. Então aquilo dali era César? Não era, mas representa César. O que Deus fez o homem para representar Deus? Então o propósito de Deus é expressar-se a si mesmo em todo o universo através do homem, como representante de Deus. Então ele fez homem e mulher. Agora preste bem atenção. Nós sabemos que o homem sozinho, caminhando, o homem sozinho vê todas as coisas e vai dizer: olha, é bom que o homem não fique só. Então você vai ver o que Deus vai fazer. Adão vai adormecer e Deus vai tirar do lado de Adão um pedaço, seja lá o que for, e vai fazer o que? Eva. Amados irmãos, se você ler Romanos 5:12, vai dizer assim que Adão era um tipo de Cristo. E aqui nós estamos falando de Cristo e a igreja. Por isso que você vai ver Romanos 6, senão a gente não tem conotação. Eva foi tirada de Adão. Da onde que nasceu a igreja? Do lado de Jesus. Quando abriu o lado de Jesus, saiu sangue e isto, amados irmãos. Olha que coisa tremenda, maravilhosa. Print. Vai falar sobre isso. Então você vê, ele vai dizer, então, do 21, e Eva foi apresentada a Adão. Então Adão uniu-se, apegou-se a essa mulher. Foi Cristo, apegou-se à sua igreja. A igreja não nasceu dela mesma, amados irmãos. A noiva de Cristo nasceu do noivo. Por isso que ele tem que ganhar a mesma natureza, o mesmo DNA. Sim, concorda? Ele pegou de Adão, o DNA de Adão, e fez Eva. Qual o DNA dos filhos de Deus? É em Cristo. Em Cristo. Então nós temos uma natureza celestial, como filhos amados de Deus. Olha o texto, que maravilhoso. Vai dizer assim: então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu. Tomou uma das suas costelas. É algo, viu, irmãos? Que foi colocado costela aqui, mas é algo, viu? É algo, não é definido. Mas tudo bem, não importa.
e fechou o lugar com carne. Agora preste bem atenção. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a. Isso da transformação aqui é edificou-lhe uma mulher, que é a sua própria igreja. Então Deus edificou a sua igreja da onde? De Cristo. Aonde saiu sangue e água naquela cruz. O que ele estava fazendo? Comprando para Deus aqueles que seriam filhos de Deus, a imagem e semelhança do seu próprio filho, onde Deus estava dando para o seu filho uma grande família, parecidos com seu filho. Então, amados irmãos, o céu vai ser povoado por homens e mulheres, jovens e crianças, semelhantes a Jesus, um vendo o outro. E nós veremos principalmente nosso irmão mais velho, nós o veremos face a face, e nós o serviremos, e na nossa testa vai estar uma marca dele, enquanto o mundo vai ter a marca de Satanás. Os filhos de Deus têm a marca de Jesus, ninguém pode tirar. Não é maravilhoso, amados irmãos? E olha o que ele diz aqui: transformou-o, edificou-lhe a mulher. E esta afinal é o que é? Ossos dos meus ossos. Porque osso, você vê o seu osso, Zé? Não vê, é interno, é uma realidade interior. E carne da minha carne, você vê a carne, Zé? Vejo, é exterior. Então primeiro Cristo tem que fazer uma obra interior, e nós devemos ser uma expressão daquilo que é interior, que é Cristo. Não é maravilhoso, amados irmãos? E diz assim: chamará varoa, porquanto do varão foi tomada. Mas o homem, e agora nós entramos Adão, Deus deu aquela orientação para Adão. Para Adão, você não pode, você não pode comer de tudo, menos daquela árvore do bem e do mal. Então o que Adão tinha? Adão tinha um corpo? Tinha. Adão tinha uma alma? Tem. E Deus soprou nele o Espírito. Ele tinha o Espírito? Tinha. Mas Deus disse para ele: o dia que você comer, você vai morrer. Mas vai morrer aonde? No Espírito. Mas também vai morrer eternamente. Você está entendendo? Se não entra a obra de Cristo lá na cruz. Por isso que Romanos vai dizer: olha, todos vocês pecaram, mas tem o Evangelho de Deus, que é o poder de Deus para salvar quem crê. Tem a justiça de Deus, que justifica o ímpio, naquele que crê. Está entendendo? E tem o amor de Deus que move tudo que Deus faz. O seu amor, sua misericórdia e sua graça. Por isso Efésios 2 vai dizer: vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, mas eu vos dei vida. Vida onde? No nosso espírito. Aquilo que foi perdido no Éden foi recuperado na obra de Cristo naquela cruz. Ele deu vida no nosso espírito. E ele vai dizer, continuando ali Efésios 2, olha o que vocês eram. Vocês eram filho da ira, filho da desobediência, filho do diabo. João capítulo 8, 44. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com grande amor que Ele nos amou, aleluia, glória a Deus. Olha, presta atenção, amados irmãos. O que tem que se gloriar? Em nada em nós. Nada que nós façamos seja coisa boa ou ruim. Nada. A única coisa que nós temos que gloriar é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Fora disso, amados irmãos, nós não estamos entendendo nada do que Cristo fez naquela cruz. Nós estamos tentando ser melhores pessoas. Eu vou tentar ser uma melhor pessoa, eu vou me corrigir, eu vou me mudar. Irmãos, ninguém muda ninguém.
Você pode corrigir 1 mês, 2 meses, 3 meses. Você vai deixar de fazer aquela coisa, não porque por amor, por livre, espontânea vontade, não. Porque está pensando em castigo. O Filho de Deus não. É voluntariamente. Por que você não vai fazer isso? Tudo me é lícito. Mas nem tudo convém. Nem tudo edifica. Eu não quero deixar me dominar por essas coisas. Você está entendendo? Não é pela lei, é pela graça. Por que você não vai fazer isso? Porque eu amo o meu Senhor. Eu não preciso disso. A sua religião não deixa. Esquece a religião. Não, amados irmãos. O pecado não terá domínio sobre vós. Não estáis debaixo da lei. Está debaixo da graça. E a graça é sustentadora, é provedora, é restauradora, é levantadora e curadora, amados irmãos. A graça de Deus. Ele deixou tudo para nós. Então o que faz Adão? Então aquela conversa com quem? Com Satanás. Qual o maior inimigo de Deus? Satanás. Tanto é que o último inimigo que Deus vai vencer é a morte. Certo? Por quê? Se fala da morte, se fala de quem? Satanás. Ele é o anjo da morte. Então preste bem atenção. Então quando ele faz aqui, ele vai dizer para ele, todos os irmãos já sabem. E ele, afinal de contas, os dois pecaram. O pecado dele foi orgulho, autodependência. Vocês vão ser igual a Deus. É isso que esses falsos fazem hoje. Eles querem ser Deus. Eu declaro para você que você, eu. Ah, amado irmão, como nós estamos equivocados. Quem somos nós? Quando que Jesus falou isso? Nunca vi. São coisas que nós pegamos e nós esquecemos. Está querendo o poder do homem. Vem aqui que eu vou fazer. Não, amados irmãos, venha Jesus, Jesus faz. Jesus já fez. Creia no que ele fez. Por isso que a religião faz. Hoje o cara está bem, amanhã não está. Hoje ele diz eu sou sal, amanhã já não sei se eu sou. Ele luta para andar no caminho de Deus, ele fica lutando com suas forças, ele não vai conseguir. Por isso para ele é um fardo. Jesus disse que meu fardo é leve, meu jugo é suave. A religião é um fardo, não vai conseguir fazer nunca. Não, amados irmãos. Então o que Deus fez? Deus chamou Adão e perguntou onde você está. A humanidade sabe onde eles estão? Não. Porque o Deus do século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho e sejam salvos. Está cego. João capítulo 9. Todos nós nascemos cegos de nascença. Nascemos da descendência de Adão. E Jesus diz, se Jesus não colocar a mão, se Deus não falar haja luz, não vai haver luz. O pregador pode gritar, berrar, pode fazer o que quiser, não vai fazer nada. Porque a obra é estritamente de Deus, pela palavra e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Fora disso, amados irmãos, não tem. Tudo é religião. Faça, faça, faça. E Jesus dá o brado, tudo está consumado. Creia. Isso é Romanos. Isso é Romanos. Como é que Deus vai justificar o injusto? Então Deus vai pegar quem? O justo. Ele vai mandar quem? O justo. O último Adão. Aquele Adão falhou completamente. E Deus já tinha feito ele pronto. Agora esse último Adão, ele desce do céu. É o Filho de Deus, 30 anos provado. Depois de 30 anos, sabe o que acontece, Severino? O céu se abre. Porque estava fechado. E Deus vai dizer, este é o meu Filho amado. Nele eu tenho todo o meu prazer,
a minha satisfação. Está vendo porque Deus tem satisfação em mim e você, amado irmão? Porque o seu Filho agora está em nós. Cristo em vós, esperança da glória. Antes, irmãos, não tinham esperança nenhuma. Então o que Deus vai fazer? Deus vai dizer para ele: olha, o descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente, e ela pegará meu calcanhar. Qual é o descendente da mulher? O que ele estava dizendo ali, Francinildo? Deus vai se encarnar. Vai nascer um homem. Você está entendendo por que Abel e Caim são diferentes? Você acha que Eva e Adão não disseram para eles: olha, vai nascer um descendente meu que vai acabar, pisar a cabeça da serpente? E Deus vai lá e pega um cordeiro e tira a pele da religião e coloca a justiça de Deus sobre eles antes de sair do Éden. Será que eles não passaram isso para os seus filhos? Claro que passaram. Abel nunca ia saber que ele poderia só ser aceito por mediação de um cordeiro que tira o pecado, Jesus. Então, através de uma mediação, ele podia chegar a Deus. Porque ninguém pode chegar a Deus, Zé. Se o sumo sacerdote chegasse no Santo do Santo, ele era fulminado. Ele tinha que ir espalhando o quê? Sangue. Primeiro ele matava um cordeiro para ele, para sua família, que eram sacerdotes, para depois ele pegava o cordeiro e ia jogando sangue. E a última coisa que ele entra ali depois do véu, ele joga sangue no propiciatório, que é 100% ouro, fala plenamente de Deus. E Deus aceita o sacrifício do seu filho. E porque ele aceita o sacrifício do seu filho, Abel pode chegar até Deus. E ele é aceito. Por que Caim não é aceito, amados irmãos? Caim é o esforço da terra, terreno. Caim não lhe oferta a vida, ele oferta a morte. Abel não. Ele oferta o que é terreno, o que vai ficar, que não tem. Ali não, há uma figura de Cristo, que é eterno, é celestial. Ele foi aceito, Deus aceitou. E aí Caim vai dizer quem ele é: maldoso, violento, mau. O que ele faz? Mata. Ciúme, ele mata. Por que ele mata? Ele é filho de Adão, não passa pelo sangue. O diabo é matar, roubar e destruir. E você vê toda a civilização descendência de Caim. Primeira coisa que ele faz uma cidade para ter segurança. Segunda coisa que eles fazem: armas os filhos dele. Para quê? Para guerrear, proteção. Terceira coisa que eles fazem: instrumento musical. Para quê? Prazeres. Tudo longe de Deus. Na 7ª geração vai nascer 7. Aí sim, amados irmãos, esse é um homem de Deus. Dele nasce Enoque. E você vai ver toda a geração. Agora preste atenção. O homem pecou. Agora, olha aqui. Abel ofereceu as primícias para Deus. A primazia. O principal. O que é primícia para Deus? O que é principal e primazia para Deus? Seu filho. Ele é primazia. Agora, quando você pega capítulo 5, olha aqui do Gênesis, para a gente entrar, para a gente chegar lá, por que toda essa descendência? Ele diz assim: esse é o reinado da morte, viu?
Esse é o reinado da morte. O capítulo 5, você vai ver. E morreu. Cresceu tal pessoa e morreu. Cresceu tal pessoa e morreu. Mas, amados irmãos, quando Cristo veio a esse mundo, a morte foi vencida. E Enoque foi transladado. O arrebatamento. Isto, arrebatamento. Mas no capítulo 5, amados irmãos, quantas vezes? Reinado da morte. Cresceu, viveu, morreu. Cresceu, morreu, viveu. E Enoque? Nasceu, cresceu, foi arrebatado. Essa é a nossa história agora, pela graça e misericórdia de Deus. A morte não tem domínio sobre nós mais. Ó morte, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória em Cristo Jesus. Então você vê, capítulo 5:1 diz assim: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, abençoou. Lhe chamou pelo nome de Adão no dia que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho a sua, conforme a sua, e lhe chamou. Se entendeu? Você entendeu que o primeiro Adão agora ele só pode gerar filhos à imagem e semelhança dele? Filhos têm que ser feitos filhos de Deus. Aí João 1:12, 13 vai dizer assim: a todos quanto receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, porque são feitos através do seu Filho, pela obra lá na cruz. Então toda essa descendência, tudo, amados irmãos, nós vemos toda essa descendência agora de Adão. Deus sempre tem que ser primazia, irmãos. Abel foi recebido porque deu a primícia, é primazia para Deus. Olha quando Deus manda fazer a arca, fazer o tabernáculo, começa por quê? Começa por qual parte do tabernáculo Deus começa? Êxodo 25. Pela arca, amados irmãos. Ele não começa por fora, ele começa pela arca. Porque a arca fala do quê? Fala do seu filho, da pessoa e obra de Cristo. Você está vendo como que é? O holocausto, Levítico capítulo 1. Primeiro, o holocausto é para quem? Para Deus. Tudo para Deus. Por isso que Deus começa pelo interior. 1 Tessalonicenses 5, acho que 22, 23, vai dizer: o Deus da paz, ou Deus de todo poder, há de... Vamos lá, senão eu vou falar, não quero falar aquilo que não está escrito. 1 Tessalonicenses 5, olha aqui. 1 Tessalonicenses 5, 22, 1 Tessalonicenses 5, 22 assim, 23. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. Começa por onde? Prosenildo, começa por onde? Pelo Espírito. Você está entendendo? Deus não começa pelo corpo. A religião, ela fica no corpo e na alma. Ela não atinge o Espírito. E Deus diz: santifique em tudo. O vosso Espírito já santificou. A nossa alma está sendo santificada. E o nosso corpo vai ganhar um corpo celestial. E ele diz assim: sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel o que vos chama, o qual também fará. Só Ele pode nos conservar íntegros na vinda de Jesus. Você está entendendo, amados irmãos, que Deus começa tudo por interior? Nós, o homem, faz tudo diferente. Ele vai pelo outros caminhos. Agora, e o segundo homem? Agora você vai entender por que lá, 1 Coríntios, já falamos sobre Jesus encarnado, cresceu 30 anos, 3 anos e meio do seu ministério.
Aqui nós vemos 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Olha aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 15. Bom, aqui o versículo 42. Semeia-se corpo natural, terreno, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito que dá vida. Isso. Vivificante é que dá vida. Agora continua o texto, vai explicar. Mas não é o primeiro espiritual, sim o natural, terreno. O primeiro não é espiritual, é terreno. Depois o celestial, ou espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Por isso você vai entender João capítulo 3. Se você não nascer do alto, de novo do alto, você não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. É um milagre sobrenatural o nosso novo nascimento. A vida cristã é um milagre, amados irmãos. E ele continua dizendo: como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é. Está vendo? Está em Adão ou em Cristo? Deu para entender? Está em Adão ou em Cristo? Por isso Romanos capítulo 1 do 1 ao 3 até ao 20 vai dizer: ó, todos pecaram, vocês estão descendentes de Adão. Aí no capítulo 5, versículo 12 vai dizer: olha, por um só pecado entrou, por um só homem entrou o pecado do mundo, o mundo e todos pecaram. Mas também por um só homem entrou o quê? A graça, a misericórdia, a justiça. Para que Deus faz tudo isso aí, irmãos? Vai mudar a raça, a descendência, a filiação, é um outro reino. Você está entendendo? Não existe. Isso, irmãos. Ou você está em Adão, ou está em Cristo. Não tem. E eu vou dizer uma coisa a você: Adão é extremamente religioso. Os descendentes de Adão são extremamente religiosos. Você pode ver que o mundo é religioso. Todo mundo está seguindo alguma coisa, todo mundo está procurando uma coisa. Todo mundo. Mas só que a palavra de Deus diz: todos estão sob a ira de Deus. Deus revela a ira dele devido à impiedade, a corrupção do homem. Aí ele dá aquela mais de 20 características, primeira Romanos capítulo 1, características do homem ímpio. Aí ele vai olhar para os gentios, que eram cheios de conhecimento, de tudo, os gregos, tudo, sabedoria, e fala: olha, vocês estão condenados. Eles olham para os pagãos e falam assim: olha, vocês não ouviram sobre Deus, mas o céu manifesta a glória de Deus. E vocês não levaram em conta a Deus e fizeram para vocês ídolos. Ídolos, amados irmãos, é culto a Satanás. Onde está escrito isso? 1 Coríntios capítulo 10, sobre a mesa do Senhor. Você não pode sentar na mesa do Senhor e também sacrificar a ídolos. Sacrificar a ídolos, você está sacrificando a demônios. Então ele faz essa colocação tremenda da palavra de Deus, que nós já lemos já aí, que é 1 Coríntios 15. Então nós estamos ou Adão, ou nós estamos em Cristo. Não tem meio termo. Por isso se vê o eterno propósito de Deus lá na eternidade. Eu vou ler para vocês, que é bom ler lá em 1 Apocalipse. Olha o que diz lá: quando é que Jesus, o Cordeiro, foi morto na mente de Deus? 13. Eu falei errado outro dia, 14, mas não é 13. Apocalipse 13,
vai dizer assim, 8. E adorá-lo-ão, está falando sobre o Império Romano reavivado, o mundo político e tudo mais. Diz, adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Que é escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do... Quer dizer, na eternidade. Por isso não pode dizer, falar, ou que a pessoa olha para o Éden e fala, olha, nossa, falhou, né? Agora tem plano B. Amados irmãos, isso, na eternidade. Já começa, entra o homem, Adão, isto, para chegar até onde? O último Adão, que agora o que faz? Deus, pela sua imensurável graça, aquele cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, agora ele se torna carne. Por isso que João vai dizer, este é o cordeiro que tira o pecado do mundo, porque todos aqueles sacrifícios do Velho Testamento eram figuras. A realidade, aquelas sombras e figuras. Nós não vivemos de sombra, nós vivemos da realidade. Os judeus vivem de sombra, e muitas igrejas hoje vivem de sombra, porque estão buscando o judaísmo. É sombra. A realidade é Cristo. E fora de Cristo não há realidade celestial e espiritual. Estão em Adão, estão perdidos. Estão sob a condenação de Deus. É isso. Aí, agora você não pode entrar no sentido milênio que vai tratar os judeus, é uma outra departamento, certo? Que nós vamos estudar depois do capítulo 9 até o capítulo 9, 10 e 11 de Romanos. Mas aqui, amados irmãos, então como que nós temos tudo isso daí? Você vê lá Romanos capítulo 5, versículo 14, Romanos 5, 14. 5, 14. Olha o que está escrito lá. De vir, que é Cristo. Então quer dizer, você fala assim, mas Oswaldo, e como que Deus tratava essa... Mas não tinha a lei veio através de Êxodo 20. Amados irmãos, Deus tratava o pecado do mesmo jeito. Só que o que acontece? O que a lei faz? A lei, ela expõe o pecado. Ela coloca, concretiza a pessoa. Está vendo a lei que está dizendo? Você pecou. E o próprio, eu só vou ler isso aqui, diz assim, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Por isso você fala assim, por que as pessoas não têm Cristo, e ele sabe que roubar, que ele foge, ele faz escondido? Tem uma lei. Isso, ele tem uma lei. Isso. Só que ele não pode, ele não tem poder para sair daquilo. O único poder, daí entra o estudo do irmão, que é Romanos capítulo 7. Aí vai entrar na lei, amados irmãos. E conotações maravilhosas para a nossa vida. Então, Adão também é um tipo de Cristo como cabeça de uma raça. Em Adão e em Cristo descreve que duas famílias nas Sagradas Escrituras. Tem duas famílias. A família de Adão e a família de Cristo. Por isso Efésios vai dizer, nós somos família de Deus. Por isso Efésios vai dizer, 2 vai dizer, vocês não são estrangeiros nem peregrinos. Diante de Deus, não. Nesse mundo nós somos. Mas diante de Deus, seu reino, absolutamente não. Nós somos o quê? Família de Deus. Então só tem duas famílias. Tem duas raças, duas identidades, duas nações, dois destinos, ou em Adão, ou em Cristo. Não tem outro. São duas cabeças.
Adão e Cristo. São dois corpos. Adão como cabeça e o corpo toda a impiedade. E do outro lado, Cristo é o cabeça e a sua igreja, piedosos, porque nasceram daquele que é piedoso, que é Jesus Cristo. E agora estão o quê? Eles estão sendo transformados à imagem e semelhança de Jesus, preparando a noiva para encontrar com o seu noivo. Isto, o incircunciso, lembre-se que a circuncisão do coração é para os judeus, a circuncisão exterior. Por isso que a lei é exterior. Jesus veio circuncidar o coração, porque lá que está o problema. Você está entendendo? Por isso que você vai dizer, Ezequiel 36 vai dizer assim: eis que lhe tirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne, lá colocarei o meu espírito e vocês vão obedecer. Eles vão ganhar uma natureza nova. E isso aconteceu no novo nascimento. O que aconteceu? O velho Adão foi crucificado. Você está entendendo que muita coisa a gente faz porque a gente não tem a revelação que nós somos, não morremos para tudo isso? Por isso Paulo podia dizer, olha só, ele dizia, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz. Por quê? O mundo está crucificado para mim. Isso o que quer dizer? O mundo está morto para mim. Eu não tenho nada no mundo que me interessa. E eu estou crucificado por mundo. Quer dizer, o mundo olha para mim, não tem nada que interessa. Você está entendendo? E Jesus vai dizer, olha, o príncipe do mundo está aí. E Jesus vai dizer, João, vai dizer assim, ele não tem nada em mim. Esse príncipe, que é o Satanás, ele não tem nada em mim. E não é isso, amados irmãos, que é uma das orações de Jesus? Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Livros do maligno. Como é que livro do maligno? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quanto mais ganhamos a vida de Cristo, a verdade, nós rejeitamos a mentira, que é Satanás. Irmãos, então aquele texto de 2 Coríntios 5:17, porque eu vou entrar em Romanos 6 outro dia, 2 Coríntios 5:17, amados irmãos, isso daqui tem que cravar no meu coração, no seu, viu? Preste bem atenção. 2 Coríntios 5, versículo 21 e depois 17. Olha o que diz lá. Aquele que não conheceu o pecado. Quem que não conheceu pecado, irmãos? Cristo. Ele o fez pecado por nós. Quem é ele? Quem é ele, irmãos? Deus, irmãos. Deus. Isto. Aprove a Deus moê-lo. Diz lá Isaías 53. Aprove a Deus. 2 Coríntios 21. Aí ele continua. Para quê? Qual é o propósito, amados irmãos? Toda vez que você vê para quê, é propósito. Para quê? Nele. Quem é nele agora? Cristo. Fôssemos feitos justiça de Deus. Então, aceitos e perdoados, isentos de punição. Por quê? Toda punição foi colocada em Cristo Jesus. Aí, o versículo 17 você vai entender. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. E aqui, por favor, aqui essa nova criação é pessoal e é corporativa. Porque o novo
homem. Cristo é o cabeça e a igreja, seu corpo, é a igreja. Esse é o novo homem, que está em Efésios capítulo 2, versículo 14. Através da cruz ele fez um novo homem. De um lado tem a cabeça que é Adão e todo mundo ímpio. E do lado agora você tem a cabeça que é Cristo e a igreja, os piedosos que nasceram do piedoso, que agora foram justificados. E ele vai dizer, e as coisas antigas, tudo que éramos em Adão, amados irmãos, essas são as coisas antigas. Eis que fizeram novas. Jesus é o segundo homem e o último Adão. Deu para entender? Deu para entender, amados irmãos? Isso, quando nasceu de novo, aquelas coisas antigas, que é do outro, em Adão, tudo que éramos em Adão, ficou para trás. Não, enxerga o sangue e enxerga Cristo em nós. Por isso que Romanos 6, diante de tudo isso, nós vamos outro dia entrar em Romanos 6. Dá para entender, amados irmãos? E isto, mas através do seu Filho. Nós já estudamos aí, Romanos de 1. E isto, não, ele justifica pelo sangue e pela ressurreição. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, é vã a nossa fé. Você está entendendo? Porque na morte de Jesus nós morremos, mas na ressurreição dele nós ganhamos uma nova vida. Isso quer dizer o quê? As coisas velhas ficaram para trás, a descendência de Adão fica para trás. Então o primeiro tipo da Bíblia nos mostra Cristo e a igreja. Lá no velho. Então não podemos encontrar em contraste em Cristo, com Cristo em Gênesis 2, 22 já lemos, o Senhor Deus apresentou Eva a Adão. Efésios 5, vai dizer que agora é a noiva. Cristo apresenta a igreja a si mesmo. Por isso, a resposta é muito simples. Cristo é Deus. Está entendendo? Ninguém podia fazer isso. Deus apresentou Eva a Adão e Cristo apresenta a igreja a si mesmo. A igreja é dele, amados irmãos. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deu para entender, amados? Então Caim matou Abel por quê? Porque suas obras eram más. Por que você tem toda o mundo do jeito que está? Então, mas por que tudo isso? Porque suas obras eram más. Agora você vê os três inimigos, Gênesis capítulo 3, Satanás. Depois você vai andar mais um pouquinho, você vê Gênesis capítulo 6, o mundo, a carne. O homem é carnal. E você vai para Gênesis capítulo 10, o mundo. Os três inimigos, Satanás, a carne e o mundo. O que está para fora? O mundo e Satanás. O que está dentro? A carne. Por isso, amados irmãos, alguém tem que ocupar o nosso espírito para nos dar vida. E através dessa nova vida, subjugar a carne. Está entendendo? Porque Romanos 6. Então, meus amados irmãos, o que nós tiramos de tudo isso daí que nós foi colocado? Que Jesus veio para levar muitos filhos à glória. Filhos parecidos com ele. Onde ele vai ter uma família com muitos irmãos. Então, todo o Velho Testamento, aqueles tipos e figuras, culmina com Cristo. E todas aquelas construções, você vai vendo lá, através de Noé, Deus julgando o mundo.
Quem está na arca e quem está fora. E quem fecha a arca? O próprio Deus. Alguém pode abrir? Só tem uma trava, meu irmão. Deus fechou. Quem está em Cristo tem a vida. E quem está fora de Cristo está condenado. Mas, meus amados irmãos, a arca ainda está aberta. A arca está aberta. Porque há muitos ainda que estão precisando ouvir o Evangelho, esse Evangelho da graça de Deus, para que eles possam entrar na arca. Vão sair do juízo. Jesus diz: há muitas outras ovelhas minhas fora do aprisco. Por isso, nós precisamos pregar o Evangelho insondável da riqueza que nós temos em Cristo Jesus. O Evangelho da graça de Deus. Então, meus irmãos, onde nós estamos? Estamos em Adão? Nós estamos em Cristo. Pela imensurável graça de Deus, estamos em Cristo. E agora, irmãos, se Deus permitir, na outra segunda, nós vamos entrar em Romanos 6. Agora dá para você ter um pano de fundo. Por que Romanos 6 vai falar que nós morremos com Cristo? E vai tratar do quê? Do pecado. Porque o pecado é descendência de Adão. Qual? Claro, tudo. Esse daí serve tudo. Porque você vê Deus tratando com os pecados, com o pecado, com a lei, tratando com os pecados, com o pecado, o velho homem, a lei. Em Romanos 8, já não há nenhuma possibilidade de sermos condenados, porque a lei do Espírito da vida venceu a lei do Espírito da morte. Agora ele vai dizer: quem pode te acusar? Quem pode te condenar? Quem pode te separar? Ninguém. Todos que têm o Espírito Santo de Deus agora são filhos de Deus. Ah, irmãos, é tão tremendo isso aí, é tão maravilhoso, que a gente, nossa cabecinha não consegue. Mas mesmo as migalhas que caem do pão, nós podemos comer e ser saciados pela graça de Deus. Mas Deus não quer que eu coma as migalhas que caem da mesa. Deus quer que nós sentemos à mesa dele, que ali é um banquete abundante, não de coisas materiais, mas de coisas celestiais. Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O banquete está ali, amados irmãos. Isto, não, nós temos o pão vivo que desce do céu. Por isso, com oração, pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ah, irmão, é muito mais do que pão natural. O nosso pão é Cristo, aquele que me come de mim, vive de mim. João 8. Isto. Então, meus irmãos, que Deus continue abençoando, falando no nosso coração, e dê mais e mais a dimensão da sua graça, do seu amor. Meu amado irmão, que você vai ouvir essa fita, que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus esteja esclarecendo a mim e a você, pelo poder do Espírito Santo de Deus, e possamos viver essa vida nova em Cristo Jesus, essa vida celestial. Deixarmos de ser terrenos, andarmos nas trevas, andarmos na carne. Que possamos andar na luz, uma vida celestial, amados irmãos, e termos uma vida com o Senhor plena. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz a todos.